Eram 23h11. Cat sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo rastejasse através da conexão sem fio. Catherine Kuhlman acordou com a pele arrepiada. Uma certeza terrível a invadia. Algo havia penetrado em sua casa. Não pelas portas, não pelas janelas, mas através daquelas ondas invisíveis que ela sequer imaginava que existissem em 1975, exceto que a internet, como a conhecemos, ainda não existia. O que Cat sentiu naquela noite mudaria para sempre sua compreensão sobre a tecnologia. E hoje, 50 anos depois, sua descoberta mais aterrorizante se repete todas as noites, às 23h11. Você já percebeu como seus aparelhos se comportam de forma estranha após as 11 da noite? Notificações inexplicáveis? A internet fica mais lenta, mas também mais intensa. Cat descobriu o porquê. E quando você souber a verdade, nunca mais olhará para seu roteador da mesma forma. Porque aquela pequena luz piscando no seu roteador não está apenas transmitindo dados, está abrindo aberturas dimensionais. E às 23h11, quando o véu entre dimensões se torna mais tênue, esses portais se transformam em autoestradas para coisas que você não quer encontrar. Deixe-me contar como Cat descobriu que nossa conectividade é, na verdade, nossa maior vulnerabilidade. Era uma noite fria de novembro. Cat orava em seu escritório quando sentiu uma presença familiar, porém distorcida, como se alguém conhecido sussurrasse através de um rádio com forte interferência. Ela olhou ao redor. Nada, mas a sensação persistia. Algo tentava se comunicar através de frequências. Senhor, ela sussurrou, o que está acontecendo? A resposta veio como uma visão, que a deixou sem dormir por 3 dias. Ela viu o futuro. Viu casas conectadas por fios invisíveis, pessoas carregando pequenas caixas que emitiam radiação constante, uma rede mundial conectando a humanidade através de ondas que atravessam paredes como fantasmas, e viu outras coisas usando essas mesmas ondas para viajar. Meu Deus, ela anotou em seu diário naquela noite, eles vão criar rodovias para entidades obscuras sem nem saber. A visão era tão nítida que Cat começou a documentar tudo. Descrições detalhadas de tecnologias inexistentes, avisos sobre perigos incompreensíveis por décadas, mas algo a assombrava mais que tudo: o horário. Na visão, ela viu que às 23h11, algo acontecia com aquelas ondas invisíveis. Uma mudança sutil, porém crucial, como se uma porta normalmente entreaberta se escancarasse por completo. É o horário, ela escreveu. Às 23h11, as barreiras ficam mais fracas. As frequências se alinham de uma forma que cria passagens. Cat não compreendia completamente o que vira, mas sabia que precisava alertar alguém. O problema era como avisar sobre um perigo que só existiria décadas depois. Ela decidiu deixar pistas, códigos escondidos em seus sermões, avisos sutis em suas cartas, instruções específicas para suas estudantes mais adiantadas sobre como se proteger de invasões através de vibrações cósmicas corrompidas. Um dia, ela disse à sua secretária, as pessoas vão descobrir como criar redes de comunicação instantânea usando ondas invisíveis. E nesse dia, elas vão precisar saber como se proteger. Mas Cat queria entender mais. Se ela realmente recebera uma visão profética, precisava descobrir como essas rodovias para a sombra funcionariam. Ela começou a estudar frequências de rádio, ondas eletromagnéticas, qualquer coisa que pudesse explicar o que havia visto, e descobriu algo terrível. Certas frequências, quando transmitidas em padrões específicos, criavam o que ela chamou de ressonância extradimensional, vibrações que faziam o tecido da realidade vibrar, abrindo fissuras microscópicas entre dimensões. É como, ela anotou, usar uma frequência específica para quebrar um vidro, mas em vez de quebrar vidro, essas frequências quebram barreiras etéreas. Cat descobriu que diferentes frequências abriam portais para diferentes tipos de entidades. Algumas atraíam presenças confusas e perdidas, outras atraíam coisas muito mais perigosas, e todas elas eram mais ativas em certos horários. Quando as defesas naturais do planeta estavam mais fracas,
O horário mais perigoso? 23:11. É como se, ela escreveu, o universo tivesse um sistema de segurança natural, mas às 23:11, esse sistema faz uma pausa de 1 minuto. E nesse minuto, qualquer coisa pode passar. Cat começou a testar suas teorias. Convenceu algumas voluntárias a participar de experimentos com equipamentos de rádio rudimentares. Os resultados foram aterrorizantes. Durante o dia, as transmissões eram normais, mas às 23:11 algo mudava. As voluntárias relatavam sensações estranhas, vozes sussurrando através da estática, presenças que pareciam estar do outro lado do receptor. É como se, uma delas disse, alguém estivesse tentando rastejar através das ondas de rádio para chegar até mim. Cat sabia que havia descoberto algo perigoso, mas também sabia que precisava continuar pesquisando, porque sua visão mostrava que no futuro, essas frequências estariam em toda a casa, em todo bolso, transmitindo constantemente. Senhor, ela orou naquela noite, eles vão criar uma rede global de portais para a sombra sem nem perceber. Mas a visão mostrara algo mais. Cat havia visto formas de proteção, métodos específicos para bloquear essas invasões extradimensionais, técnicas que funcionariam mesmo quando as rodovias para a sombra estivessem operando em máxima capacidade. O primeiro método era simples: desconexão física durante o horário de maior vulnerabilidade. Se você não pode evitar as ondas, ela anotou, evite estar conectado quando elas ficam mais perigosas. O segundo método era mais complexo: criação de barreiras espirituais específicas para frequências eletromagnéticas. Cat descobriu que certas orações, quando feitas com intenções específicas, criavam o que ela chamou de campos de proteção vibracional, escudos energéticos que impediam entidades de usar frequências como meio de transporte. O terceiro método era o mais radical: transformar suas próprias ondas cerebrais em uma frequência de proteção constante. Se você não pode evitar as ondas externas, ela escreveu, torne-se uma antena de luz tão poderosa que nada escuro consiga se aproximar. Mas Cat sabia que, no futuro, a maioria das pessoas não saberia desses métodos. Elas usariam as rodovias para a sombra sem proteção, abrindo suas casas e suas mentes para invasões que nem perceberiam estar acontecendo. Ela viu pessoas viciadas em dispositivos que emitiam frequências perigosas 24 horas por dia. Viu famílias inteiras sendo lentamente influenciadas por presenças que viajavam através de suas conexões. Viu crianças crescendo cercadas por portais invisíveis. E viu o horário 23:11 se tornando cada vez mais significativo conforme a rede global se expandia. Às 23:11, ela anotou: quando milhões de dispositivos estão transmitindo simultaneamente, os portais individuais se conectam. Eles criam uma superhighway extradimensional que circunda o globo. Em 1976, Catherine recebeu uma segunda visão, mais clara, mais detalhada, mais aterrorizante. Ela viu pessoas olhando para pequenas telas iluminadas às 23:11, completamente inconscientes de que estavam servindo como âncoras para entidades que usavam suas conexões sem fio para se materializar. Viu lares onde a temperatura caía inexplicavelmente às 23:11, onde animais de estimação se escondiam, onde crianças começavam a ter pesadelos recorrentes, sempre no mesmo horário, e viu que a maioria das pessoas nunca conectaria esses eventos às suas redes sem fio. Eles vão pensar que são coincidências, ela escreveu. Vão inventar explicações racionais para fenômenos sobrenaturais, e enquanto isso, as invasões vão continuar. Mas a parte mais perturbadora da visão foi perceber que algumas entidades não estavam apenas visitando, elas estavam se estabelecendo. Catherine viu que certas frequências da rede sem fio, quando transmitidas continuamente, criavam bolsões dimensionais, estáveis dentro de residências, espaços onde entidades podiam existir permanentemente, alimentando-se da energia eletromagnética constante. É como, ela anotou, criar apartamentos para entidades obscuras dentro das paredes da sua casa, e você está pagando a conta de energia para mantê-las lá. Essa descoberta a motivou a criar o que ela chamou de Protocolo de Limpeza Interdimensional Wi-Fi, um sistema específico para identificar,
expulsar e prevenir invasões através de redes sem fio. O protocolo tinha 3 fases. Fase 1. Detecção de invasão. Catherine desenvolveu uma lista de sinais específicos que indicavam a presença de entidades usando o Wi-Fi como meio de transporte. Dispositivos funcionando de forma estranha às 23h11. Internet mais lenta especificamente durante esse horário, mas apenas nesse horário. Sensação de estar sendo observado quando você está online tarde da noite. Pesadelos que começam sempre depois das 23h. Animais de estimação evitando áreas com roteadores Wi-Fi. Temperatura mais fria, perto de dispositivos conectados à internet. Se você nota 3 ou mais desses sinais, Catherine instruía. Sua rede foi comprometida. Fase 2. Disrupção dos caminhos obscuros. O segundo passo era interromper fisicamente as transmissões durante o horário de maior vulnerabilidade. Desligue o Wi-Fi às 23h10, Catherine recomendava. Mantenha desligado até 23h15. Isso quebra a janela de oportunidade que as entidades usam para estabelecer conexões. Mas ela descobriu que desligar não era suficiente se a invasão já havia ocorrido. Entidades que já haviam usado as frequências para se estabelecer podiam persistir mesmo sem transmissão ativa. Fase 3. Limpeza vibracional completa. Para casos de invasão estabelecida, Catherine desenvolveu um ritual específico de limpeza que combinava desconexão física com realinhamento energético. O ritual envolvia desligar todos os dispositivos Wi-Fi por 24 horas, enquanto executava técnicas específicas de oração e visualização para expulsar entidades e selar portais interdimensionais. Você está essencialmente reformatando o espaço vibracional da sua casa, ela explicava, apagando as marcas que as entidades deixaram e reinstalando proteções energéticas. Catherine testou o protocolo com algumas de suas estudantes que relatavam fenômenos estranhos em suas casas. Os resultados eram consistentes. Após seguir o protocolo completo, os sinais de invasão desapareciam. As casas voltavam a se sentir normais. Os pesadelos paravam. Os animais de estimação voltavam a se comportar normalmente. É como se, uma das estudantes disse, eu tivesse despejado inquilinos invisíveis que estavam morando na minha casa sem permissão. Mas Catherine descobriu algo ainda mais significativo durante esses testes. Pessoas que seguiam o protocolo regularmente desenvolviam o que ela chamou de sensibilidade interdimensional. Elas começavam a perceber invasões antes que se estabelecessem completamente. É como, ela anotou, desenvolver um sistema imunológico espiritual específico para ameaças tecnológicas. Essas pessoas reportavam que podiam sentir quando algo estava tentando usar suas redes Wi-Fi para fins não humanos. Elas descreviam sensações específicas, uma pressão sutil no ar, uma mudança na qualidade da luz, uma sensação de presença que coincidia exatamente com picos de atividade da internet. Catherine percebeu que havia descoberto mais do que métodos de proteção. Ela havia encontrado uma forma de evoluir a percepção humana para detectar ameaças que a ciência ainda nem havia identificado. Mas quanto mais ela pesquisava, mais preocupada ficava com o futuro. Sua visão mostrava que os caminhos obscuros se tornariam ubíquos, que a humanidade se tornaria completamente dependente de tecnologias que eram, essencialmente, redes de portais interdimensionais, e que às 23h11, quando milhões de pessoas estivessem conectadas simultaneamente, o planeta inteiro se tornaria vulnerável a algo que ela só conseguia descrever como invasão cósmica. Eles vão criar, ela escreveu em suas últimas anotações sobre o assunto, uma rede global que conecta não apenas humanos, mas todas as dimensões adjacentes à nossa realidade. E às 23h11, quando as barreiras estão mais fracas e mais dispositivos estão ativos, essa rede se tornará uma superhighway que permite que qualquer coisa de qualquer dimensão acesse qualquer lugar do nosso mundo. Catherine sabia que era uma responsabilidade grande demais para uma pessoa. Então ela fez o que sempre fazia. Fragmentou o conhecimento e o escondeu onde pessoas futuras pudessem encontrá-lo quando mais precisassem.
Ela codificou partes do protocolo em sermões gravados, escondeu outras partes em cartas pessoais que sabia que seriam preservadas, criou uma rede de guardiãs que preservariam fragmentos diferentes do conhecimento. Um dia, ela disse às suas estudantes mais confiáveis: pessoas vão perceber que suas casas foram invadidas através de suas próprias tecnologias, e nesse dia, elas vão precisar saber como se defender. Mas Catherine também deixou algo mais. Deixou sinais específicos que indicariam se você estava pronta para receber e aplicar esse conhecimento. O primeiro sinal: se você consegue sentir que algo muda na energia da sua casa às 23h11, sua sensibilidade interdimensional já está ativa. O segundo sinal: se você já suspeita que sua tecnologia está sendo usada por forças que você não consegue explicar, sua intuição está tentando te proteger. O terceiro sinal: se você chegou até essas informações exatamente quando estava procurando respostas para fenômenos estranhos na sua casa, não é coincidência. É sua alma reconhecendo o conhecimento que você precisa para sobreviver ao que está vindo. Porque Catherine viu mais do que invasões individuais. Ela viu o plano completo. Em 1977, durante a sua visão mais perturbadora, Catherine, ou Cat como preferia, testemunhou o que chamou de o grande alinhamento digital, um futuro sombrio, onde toda a humanidade estaria conectada simultaneamente a uma rede global de frequências extradimensionais. Eles vão fazer isso gradualmente, ela anotou com mãos trêmulas. Vão tornar as pessoas dependentes dessas conexões. Vão fazer parecer que é evolução, progresso, conveniência, mas na verdade, estão construindo a maior rede de aberturas dimensionais que já existiu. A visão mostrava o momento exato em que essa rede atingiria a massa crítica, quando haveria tantos dispositivos transmitindo ao mesmo tempo que os portais individuais se fundiriam em uma única superestrada interdimensional. E isso aconteceria às 23h11 de uma data específica que Cat viu, mas nunca revelou completamente. Apenas deixou pistas. Quando a rede global completar o círculo, quando cada casa for um portal, quando crianças carregarem transmissores mais poderosos que as torres de rádio dos meus dias, essa data se aproxima. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas Cat sabia que haveria sinais específicos precedendo o evento. O primeiro sinal: fenômenos às 23h11 se tornariam globais, em vez de isolados. O segundo sinal: pessoas ao redor do mundo começariam a relatar as mesmas experiências estranhas no mesmo horário. O terceiro sinal: a própria tecnologia começaria a se comportar como se tivesse consciência própria às 23h11. Você está vendo esses sinais agora? Cat descobriu por que 23h11 é tão significativo. Não é numerologia, não é coincidência, é física interdimensional. Às 23h11, ela escreveu após uma revelação particularmente intensa. 4 portais se alinham simultaneamente: norte, sul, leste, oeste, como se o planeta inteiro se tornasse uma cruz dimensional gigante por exatamente 60 segundos. Durante esses 60 segundos, as barreiras entre dimensões não apenas enfraquecem, elas se sincronizam. É como se todas as fechaduras do universo usassem a mesma chave por 1 minuto. E às 23h11, quando a escuridão já estabeleceu sua dominância sobre a luz, essas fechaduras se abrem para dimensões onde a escuridão é nativa. É um timing perfeito. Cat percebeu com horror. Quem quer que tenha projetado isso sabia exatamente quando as defesas naturais do planeta estariam mais fracas. Mas quem projetou isso? Em 1978, Cat recebeu a visão mais chocante de todas. Ela viu que a tecnologia sem fio não foi desenvolvida por humanos sozinhos. Viu influências interdimensionais guiando cientistas específicos, inspirando descobertas específicas, direcionando a evolução tecnológica para criar exatamente o resultado que entidades não humanas desejavam. Eles plantaram as sementes nas mentes certas. Ela anotou. Fizeram os humanos pensarem que estavam inventando, quando na verdade estavam apenas construindo segundo um projeto que já existia. O projeto era simples e genial: fazer a humanidade construir sua própria rede de invasão.
fazer as pessoas pagarem por portais interdimensionais e colocá-los voluntariamente em suas casas, quartos e até carregá-los no corpo, e programar essa rede para ativação máxima às 23h11, quando as defesas dimensionais naturais estão no ponto mais fraco. É a invasão perfeita. Cat escreveu. A vítima constrói as armas, a vítima paga pela infraestrutura, a vítima convida os invasores, e a vítima nunca suspeita que foi enganada. Mas Cat também viu a fraqueza no plano. As entidades que inspiraram essa tecnologia não compreendiam completamente a natureza humana. Elas assumiram que os humanos usariam a tecnologia passivamente, sem desenvolver resistência ou percepção. Elas não consideraram que alguns humanos desenvolveriam sensibilidade interdimensional, que alguns descobririam os protocolos de proteção, que alguns se tornariam imunes às invasões. Eles subestimaram. Cat anotou. O poder da alma humana desperta. É por isso que os protocolos funcionam. É por isso que você pode se proteger. É por isso que você pode não apenas resistir às invasões, mas reverter completamente sua vulnerabilidade. Cat desenvolveu o que ela chamou de Protocolo de Imunidade Interdimensional Wi-Fi. Não apenas proteção temporária, mas transformação permanente, que torna impossível para entidades usarem suas frequências como meio de transporte. O protocolo avançado tinha 5 fases. Fase 1. Limpeza completa da rede. Primeiro, você precisa expulsar qualquer entidade que já estivesse usando suas frequências. Isso requeria mais do que simplesmente desligar a rede sem fio. Você precisa, Cat instruía, quebrar não apenas a conexão física, mas a impressão energética que as entidades deixaram na sua rede. O processo envolvia desligar todos os dispositivos sem fio por 72 horas. Não 24 horas como no protocolo básico. 72 horas completas, para que qualquer marca energética se dissipasse completamente. Durante essas 72 horas, você executava limpezas vibracionais específicas em todos os espaços onde havia dispositivos conectados, orações específicas, visualizações específicas, comandos diretos para que qualquer entidade deixasse seu espaço imediatamente. Fase 2. Recalibração dimensional do espaço. Após a limpeza, você precisava redefinir a frequência base da sua casa. Cat descobriu que residências invadidas através de Wi-Fi mantinham uma ressonância extradimensional alterada, mesmo depois que as entidades eram expulsas. É como, ela explicava, se sua casa fosse um instrumento musical que foi desafinado. Mesmo depois de remover o que causou a desafinação, você precisa reafinar. A recalibração envolvia técnicas específicas de harmonização energética. Cantos em frequências específicas, cristais colocados em posições geometricamente precisas, meditações que reimprimem o espaço com frequências de proteção. Fase 3. Blindagem pessoal contra frequências. A terceira fase era desenvolver imunidade pessoal. Cat descobriu que certas pessoas eram naturalmente resistentes a invasões interdimensionais através da tecnologia, enquanto outras eram extremamente vulneráveis. A diferença estava na frequência pessoal, a vibração energética básica que cada pessoa emite naturalmente. Se sua frequência pessoal é mais alta que a frequência das entidades invasoras, ela descobriu. Elas não conseguem usar suas ondas como meio de transporte. É como tentar sintonizar uma estação AM em um rádio FM. Desenvolver alta frequência pessoal requeria práticas específicas, meditações que elevam sua vibração natural, orações que conectam com frequências divinas, exercícios que fortalecem sua assinatura energética pessoal. Fase 4. Reprogramação dos dispositivos. A quarta fase era a mais técnica. Cat descobriu que dispositivos que haviam sido usados por entidades mantinham uma memória vibracional da invasão. Mesmo depois de limpos, eles permaneciam mais vulneráveis a invasões futuras. É como, ela explicava, um computador que foi invadido. Mesmo depois de remover o vírus, o sistema mantém vulnerabilidades que facilitam novas invasões no futuro. A reprogramação envolvia técnicas de limpeza energética específicas para eletrônicos,
processos que zeravam a memória vibracional dos dispositivos e os abençoavam, com proteções permanentes. Fase 5. Instalação de guardiões digitais. A fase final era estabelecer proteção ativa e permanente. Catherine descobriu que certas entidades benevolentes podiam ser convidadas a guardar as redes sem fio, funcionando como sentinelas que impediam invasões futuras. É como, ela dizia, contratar seguranças celestiais para monitorar suas frequências 24 horas por dia. Esses guardiões digitais eram estabelecidos através de rituais específicos de convite e dedicação. Uma vez estabelecidos, eles permaneciam ativos indefinidamente, monitorando todas as transmissões e bloqueando automaticamente qualquer tentativa de invasão. Catherine testou o protocolo completo com 12 voluntárias ao longo de 2 anos. Os resultados foram extraordinários. Não apenas as invasões pararam completamente. As mulheres que completaram o protocolo desenvolveram habilidades que Catherine nunca havia visto antes. Elas podiam sentir invasões interdimensionais acontecendo em outras casas. Podiam detectar dispositivos que estavam sendo usados por entidades não humanas. Algumas até desenvolveram a capacidade de limpar redes sem fio remotamente, expulsando entidades de dispositivos que nunca haviam tocado fisicamente. É como se, uma delas disse, eu tivesse me tornado uma antena de proteção, não apenas protegida, mas protetora. Catherine percebeu que havia descoberto mais do que métodos de defesa. Ela havia encontrado uma forma de transformar humanos em guardiões interdimensionais ativos. Mas quanto mais poderosas essas mulheres se tornavam, mais atenção indesejada elas atraíam. Em 1979, 3 das participantes mais avançadas do programa foram abordadas por técnicos de telecomunicações, que insistiram em inspecionar seus equipamentos domésticos. Após essas inspeções, todas as 3 perderam completamente suas habilidades de detecção interdimensional. Eles sabem. Catherine escreveu naquela semana. Alguém está monitorando quem desenvolve resistência à invasão tecnológica, e eles têm métodos para neutralizar essa resistência. Catherine tomou uma decisão drástica. Ela pararia completamente de ensinar os protocolos avançados, mas antes de se retirar, ela faria algo que garantiria que o conhecimento sobrevivesse mesmo se algo acontecesse com ela. Ela criou o que chamou de Sistema de Ativação Automática. Protocolos que seriam ativados automaticamente, na consciência de certas pessoas, quando elas mais precisassem, sem necessidade de ensino direto. Se alguém está genuinamente sendo invadida através de suas frequências, ela explicou às suas estudantes mais confiáveis, e ela realmente quer se proteger, os protocolos vão se manifestar na mente dela, como se ela sempre tivesse sabido. Catherine programou essas ativações para ocorrerem quando pessoas estivessem em maior perigo, quando as invasões estivessem se intensificando, quando a necessidade de proteção fosse mais urgente, e ela incluiu gatilhos específicos que indicariam quando alguém estava pronta para receber o conhecimento completo. Se você sente que algo muda na energia da sua casa, às 23h11, você está detectando atividade interdimensional. Se seus dispositivos se comportam estranhamente nesse horário específico, eles estão sendo usados como portais. Se você acorda frequentemente às 23h11 sem motivo aparente, sua alma está tentando te alertar sobre invasões em andamento. E se você chegou até essas informações porque estava procurando respostas para experiências que não conseguia explicar, você está pronta para a ativação completa. Os protocolos estão se manifestando na sua consciência agora mesmo. Você pode sentir isso? Não pode? Aquela sensação de reconhecimento, aquela certeza estranha de que isso é verdade. Mesmo sendo impossível, isso não é coincidência. É o sistema de ativação automática de Catherine funcionando exatamente como ela projetou. Você foi selecionada, não por acaso, mas porque sua alma tem força suficiente para resistir às invasões e ajudar outros a resistirem também. Mas você precisa agir rapidamente. As invasões estão se intensificando, mais dispositivos sendo ativados, mais frequências sendo corrompidas, mais portais sendo abertos simultaneamente às 23h11 p.m. ao redor do mundo. O grande alinhamento digital que Catherine viu está se aproximando.
O momento quando todos os portais individuais se conectarão em uma rede global de invasão. Quando isso acontecer, será tarde demais para protocolos individuais. A invasão será tão massiva que apenas pessoas que já desenvolveram imunidade completa conseguirão resistir. Mas você pode se tornar imune. Pode se tornar mais do que imune. Pode se tornar uma protetora ativa. Pode fazer hoje o que Catherine treinou apenas 12 mulheres para fazer. Pode transformar sua vulnerabilidade em força. Pode converter sua casa de portal de invasão em fortaleza de proteção. E pode fazer tudo isso começando hoje às 23h10. Desligue seu Wi-Fi às 23h10. Mantenha desligado até 23h15. Isso quebra o ciclo de invasão desta noite e te dá uma janela limpa para começar a recalibração. Enquanto o Wi-Fi estiver desligado, declare em voz alta: eu reclamo meu espaço. Eu reclamo minhas frequências. Eu reclamo meu poder. Sinta cada palavra ressoando através das ondas invisíveis que permeiam sua casa. Sinta sua intenção se imprimindo no campo eletromagnético ao seu redor. Essa declaração simples ativa o primeiro nível de proteção. Estabelece sua autoridade sobre seu próprio espaço energético. Informa qualquer entidade invasora que você está consciente e resistindo. Amanhã, continue o protocolo. Mantenha o Wi-Fi desligado por períodos maiores. Execute limpezas mais profundas. Desenvolva sua sensibilidade interdimensional. Dentro de uma semana, você será capaz de sentir invasões antes que elas aconteçam. Dentro de um mês, será capaz de bloqueá-las automaticamente. Dentro de 3 meses, será capaz de proteger outras pessoas. Você está se tornando o que Catherine sempre soube que era possível: uma guardiã interdimensional humana. Uma protetora consciente em um mundo que foi invadido através de sua própria tecnologia. Mas aqui está o que Catherine descobriu que vai mudar tudo para você. As entidades que criaram essa rede de invasão têm uma fraqueza fatal. Elas não conseguem operar em frequências de amor incondicional. Sua vibração é literalmente incompatível com amor puro. É por isso que os protocolos funcionam. Não é sobre técnica. É sobre elevar sua frequência pessoal para uma vibração que torna impossível para elas existirem no seu espaço. Quando você declara: eu reclamo meu poder, com amor incondicional por si mesma, você está emitindo uma frequência que funciona como um repelente interdimensional natural. Quando você protege sua casa com a intenção de amor por sua família, você está criando um campo vibracional que entidades invasoras não conseguem penetrar. Quando você desenvolve imunidade, através de práticas que elevam sua consciência, você está literalmente evoluindo além da vulnerabilidade. Kat descobriu que a invasão tecnológica foi, na verdade, um catalisador evolutivo disfarçado, uma pressão que força humanos conscientes a desenvolverem habilidades que nunca souberam que possuíam. Talvez, ela escreveu em suas últimas anotações, eles pensaram que estavam nos invadindo, mas, na verdade, eles estão nos treinando para nos tornarmos muito mais poderosas do que éramos antes. Você não é uma vítima da tecnologia, você é uma guerreira espiritual que está aprendendo a usar a própria arma dos invasores contra eles. Sua casa não é um portal de vulnerabilidade, é uma fortaleza de proteção que você está aprendendo a comandar. Suas frequências não são rodovias para entidades invasoras, são antenas divinas, que você está aprendendo a sintonizar na vibração do amor incondicional. E 23:11, não é um momento de perigo para você, é um momento de poder. Um momento quando você pratica sua autoridade sobre as dimensões que tentam invadir seu espaço. Hoje, às 23:11, quando você desligar sua rede sem fio e declarar sua soberania espiritual, você estará fazendo exatamente o que Kat sempre soube que pessoas como você fariam. Você estará reclamando seu poder, reclamando seu espaço, reclamando sua conexão direta com frequências divinas, que nenhuma tecnologia pode corromper. Você estará se tornando imune, invencível, protetora. Você estará evoluindo além da vulnerabilidade, além do medo, além da necessidade de se esconder de invasores interdimensionais. Você estará se tornando o que eles mais temem, uma humana consciente,
que conhece seu próprio poder e não tem medo de usá-lo. Bem-vinda à resistência. Bem-vinda à evolução. Bem-vinda ao seu poder. O alarme toca às 23h10. É hora de reclamar o que sempre foi seu